Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso e estamos na lição de número 13, a última do trimestre, que vai falar sobre três assuntos importantíssimos que estão na palavra de Deus e que faz parte da humanidade. Primeiramente, vamos falar sobre a morte, sobre os justos e os ímpios. Veja bem, a gente vai começar fazendo a leitura do capítulo de número 2, versículo 16 e 17, que é justamente o nosso texto de ouro, chamado texto áudio, conforme está na página 58 da lição de número 13, que nos diz assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Esta é a palavra que veio ao homem. A ordem expressa de Deus a Adão e Eva, os nossos pais, de não comerem a árvore do conhecimento, vou fazer aqui o destaque, não podia comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, foi desobedecida onde? Segundo a narrativa de Gênesis, capítulo 3, versículo 6, mostra que foi desobedecida justamente aqui, ó. Isso destaque. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Neste caso, a gente vê não apenas a mulher comendo do fruto, mas dando a seu marido, e este, por sua vez, também fazendo o uso de forma comestível daquele fruto. Desta forma, ambos pecaram diante de Deus, isto é, desobedeceram ao Senhor. Quando a gente vai para outros textos do Novo Testamento, a gente pode obter alguns esclarecimentos, algumas coisas para nos ajudar na compreensão deste tema que é tão sensível, que é a morte. Por que eu usei sensível numa referência à morte? Primeiro, porque muitas pessoas têm dificuldade de lidar com a temática, não querem tocar no assunto, fogem também, né, do teor quando se trata sobre isto, e alguns chegam até a dizer, olha, se eu morrer, como assim se você morrer? A pergunta ou a colocação adequada seria, quando eu morrer, aí sim, porque a realidade da morte é algo patente diante dos olhos de toda a humanidade. Todo mundo um dia nasce e morre. E a gente tem que conviver com isto. Mas o que nos diz, por exemplo, vamos para o texto bíblico de Lucas, nós vamos então para o Antigo, digo, o Novo Testamento, Lucas capítulo 16, do versículo 1 em diante. Um em diante. Na verdade, seria até o versículo de número 18. Antes de nós falarmos um pouquinho sobre este texto, e você pode dar pausa no vídeo, ler o versículo 1 até o 18. Desta forma, você vai ter uma noção do que vai ser tratado aqui e vai compreender melhor, tá certo? Faça isto. Dê uma pausa, faça a leitura e agora volta. Parte do princípio que você deu realmente uma pausa, seguiu essa sugestão da parte deste, a gente pode definir inicialmente a morte como o cessar da vida,
refere-se à separação do corpo e da alma, isto no sentido biológico do termo. A morte é justamente essa separação do corpo e da alma. Mas com relação ao texto que está sendo projetado agora, o Senhor Jesus trata do uso correto do dinheiro para se evitar o desperdício. Em seguida, aborda acerca do administrador infiel que aproveitou bem a oportunidade para granjear o reconhecimento dos arrendatários à custa do proprietário das terras. E dessa forma, assegurou para si acolhimento em suas casas, mas sua fraude foi descoberta e ele foi o quê? Demitido. O mestre não aprovou a sua desonestidade, mas chamou atenção para o fato de que os filhos deste mundo são singularmente ativos em relação ao seu futuro e se preparam para as contingências. E se eles fazem o uso errado do dinheiro para ganhar bens e garantir o futuro, quanto mais deveriam os filhos de Deus fazer bom uso do mesmo, fazer bom uso do dinheiro, de modo que quando morrerem, sejam lembrados por suas obras. É o que nos diz a palavra de Deus. Já o versículo 19 em diante, um outro texto do mesmo capítulo, fala sobre o rico e o Lázaro. Da mesma forma, segue aquele mesmo conselho. Dê uma pausa, leia do versículo 19 até o 31. Após a leitura, volte a este vídeo. Feito isto, a gente observa que o texto sobre o rico e Lázaro mostra que a morte vem para o abastado e para o miserável, vem para o rico e para o pobre. A morte vem para todos, independente se a gente nasce no berço de ouro ou não. A gente sabe que a morte é uma realidade da nossa humanidade. E a acusação contra o rico não foi que ele tivesse maltratado Lázaro, mas que ele não tinha socorrido. É curioso quando a gente observa o texto atentamente. Havia uma cruel diferença da realidade entre os dois. Os homens condenam por fazermos o que é errado, mas Deus por deixar de fazer o que é certo. A gente precisa atentar muito para o que diz a palavra de Deus. Lázaro foi transportado para o reino da bem-aventurança, o seio de Abraão, o que sugere proximidade do patriarca na grande festa, não porque tivesse sido pobre e miserável, mas porque era mendigo e possuía fé autêntica e pureza, motivos que haviam caracterizado o seu passado. Já o rico foi para o inferno e passou a sofrer terrivelmente os tormentos. Repito aqui, não é pelo fato de ser pobre que a pessoa vai para a eternidade com Deus. Mas a pessoa, quer seja pobre ou rica, que viva na dependência de Deus, porque ele carece, vou dizer, da graça do Senhor, e reconhece isso sobre a sua vida, ela vai, vou dizer assim, estar atrelada ao Senhor, preso ao Senhor, junto ao Senhor, e certamente vai depender, não algumas vezes, mas em todos os momentos do eterno. Para o descrente, a gente sabe que a morte é uma maldição, uma penalidade, um inimigo. Embora não traga extinção, a pessoa é afastada de Deus e toda a oportunidade de obter a vida eterna. Quando o autor aqui fala assim, que embora não traga a extinção, é um assunto um pouquinho lá da frente, sobre justos e ímpios, mas porque existe uma doutrina de uma dominação que diz que lá na frente a pessoa vai para o inferno, aquela pessoa que não aceitou Cristo Jesus, mas que ela vai deixar de existir.
vai haver essa extinção da parte da pessoa, ou seja, ela deixaria ela seria aniquilada, não haveria mais a, a pessoa por conta desse ensino. Todavia, a Bíblia fala sobre um tormento eterno, ou seja, a pessoa parte para a eternidade com Deus e vai permanecer sem a presença de Deus, caso não tenha feito a decisão em vida em relação à pessoa bendita de Cristo Jesus. Certamente o autor tinha em mente esse grupo específico e mencionou aqui que não traga extinção, ou no sentido de aniquilação. Quando as pessoas falam com relação à aniquilação, é porque tenta filosofar dizendo assim, como é que pode um Deus amoroso, um Deus tão bondoso, mandar assim, no primeiro momento, e isto é compreensível segundo estes, para um lugar de punição, de castigo, mas Deus vai deixar a pessoa ali por toda a eternidade, sofrendo, 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 e começa a pintar um quadro como se Deus fosse um carrasco, uma pessoa realmente insana, e propõe, vou dizer assim, algo que venha solucionar essa questão, dizendo, não, vai chegar um momento que Deus não vai, digamos assim, aguentar ver a pessoa ali sofrendo o tempo todo e para todo sempre, e Deus vai aniquilá-la. Ou seja, a pessoa deixa de existir. Mas isto não coaduna com a Bíblia Sagrada. Esta esta é a verdade. Agora, o crente ainda ele passa pela morte física, mas a sua maldição desaparece, pois Cristo mesmo se tornou maldição por nós, morrendo na cruz do Calvário. Eu quero fazer a leitura aqui de alguns textos bíblicos de Gálatas, capítulo 3, versículo de número 13. Gálatas 3, 13. Diz assim: Cristo, vou fazer o destaque, então você vai acompanhar. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar. Ele morreu por mim e por você. Pois está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, Cristo morreu em nosso lugar. É por isso que a gente afirma que a morte de Deus foi substitutiva, ou seja, é um sacrifício vicário. Ele nos substitui e esta é a expressão vicária. Ele morreu substituindo a gente, ou seja, morrendo em nosso lugar. Há um outro texto que eu gostaria apenas de dar referência bíblica, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 a 57. Você pode ler, que ainda vai falar sobre o que nós acabamos de mencionar. Agora, a gente vai para a realidade da morte, justamente. Vamos trabalhar sobre este aspecto ou ponto colocado em nossa revista na página de número 59. A página 59 da lição de número 13 da nossa revista. A realidade da morte. Todos os homens são marcados pela finitude, uma vez que, em consequência do pecado, a morte se estende a todos. E eis aqui o versículo de número 12 de Romanos, capítulo 5, que é descrito na revista. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A palavra de Deus vai assegurar a continuidade da consciência e da identidade pessoais após a morte, bem como a necessidade de todos os homens em Cristo enquanto estão nesse mundo. Outra asseveração da parte do autor da revista para, vou dizer assim, fazer um contraponto ao ensino também divulgado de que
haveria o chamado, entre aspas, sono da alma, ou seja, após a morte, é como se estivesse hibernando lá nos céus, já na eternidade com Deus. É, ainda existe essa consciência, nada disso. A Bíblia mostra, nós temos alguns textos bíblicos que indicam essa consciência da parte do homem na eternidade com Deus e na presença de Deus. E deste modo, o homem, ele permanece com essa consciência e não fica, vou dizer assim, no estado de sono, tampouco de sonolência, muito menos dessa ausência ou falta de consciência. Quando a gente lê, por exemplo, lá o livro de Apocalipse, a gente observa que tem alguns textos que falam, Senhor, e essas pessoas aqui, da onde estão vindo? Ah, é da grande tribulação. E há aquele feedback, aquele retorno, aquela conversa numa boa, e que vai mostrando, que é uma revelação do Senhor Jesus, no Apocalipse, e mostra claramente que aqueles salvos que estão lá na presença de Deus, ou nos céus, eles têm, vou dizer assim, as suas próprias consciências. Eles sabem do que está acontecendo, primeiro porque Deus está revelando. Isso é fato. Não é que eles têm a, a capacidade de serem oniscientes, nada disso. Mas, primeiro, eles têm a informação porque Deus os mantém informados, revela tal coisa, mas eles estão vivos, estão conscientes de si. Agora, imagine só, a pessoa parte para a eternidade com Deus, de repente se depara com o próprio Eterno e quem é o Senhor? Quem sou eu? De onde eu vim? Onde eu estou? Não existe essa possibilidade, porque a consciência, repito, ela permanece com as pessoas. Vamos ainda falar sobre a morte física, porque ela fazia parte da condição original, conforme a gente viu lá em Gênesis, capítulo 2, fizemos a leitura do versículo 3 do, do capítulo 3 também de Gênesis, e a gente vai observar que a morte sempre esteve presente como uma ameaça, caso pecasse, ou seja, caso comesse da árvore proibida ou tocasse nela, conforme Gênesis 3, 3. E embora a morte de quem estavam ameaçados deva ter sido, pelo menos em parte, morte espiritual, parece que a morte física também implicava, uma vez que o homem e a mulher seriam expulsos do jardim do Éden. E sobre esta expulsão a gente pode falar um pouquinho, porque algumas pessoas acham que a expulsão foi uma punição da parte de Deus. Será mesmo? Vamos analisar o texto bíblico? O texto é este aqui de Gênesis, capítulo 3. A gente, pelo contexto, já sabe que havia dado aquela sentença, aquele castigo, tanto para o homem e mulher, mas também para a serpente. Diz que Deus providenciou roupas de pele, com elas vestiu Adão e sua mulher. Ambos foram, por dizer, alcançados com a graça divina. Note bem que diz o texto que o Senhor fez roupas de pele, indicando que houve um sacrifício de animal, e por isso a gente denota aqui um sacrifício para feito por Deus para prover de forma graciosa, vou dizer assim, a manutenção da vida humana. Mas o versículo 22 nos diz o seguinte: Então disse o Senhor, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Esta expressão aqui é significativa para entendermos o que a Bíblia nos diz.
O fato de, no versículo seguinte, Deus mandar o homem embora do jardim do Éden, em algumas versões diz que Deus o expulsou do jardim, mostra não uma punição, não é uma punição, mas é justamente o que Deus está protegendo o homem, Deus está impedindo com que o homem venha, vou dizer assim, ser afetado por toda a eternidade por conta daquele pecado. Porque como o homem encontrava-se no estado já de desobediência, ele iria perecer não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. O homem se encontra naquele estado, vou dizer assim, de condenação. Ele não estava conciliado com Deus, mas estava no estado de inimizade. E desta forma, Deus protege o homem, colocando-o para fora do jardim do Éden, para que naquela condição de desobediência, de condenação, ele pudesse tomar do fruto da vida, da árvore da vida, e comesse e vivesse para sempre. Porque se ele comesse desse fruto da árvore da vida e, consequentemente, ia viver para sempre no estado de condenação. Por isso que a Bíblia apresenta todas essas coisas que são realmente necessárias para o nosso entendimento. Sobre morte, eu vou ficar por aqui e a gente vai tratar agora sobre o outro aspecto que é abordado, que não é mais a realidade da morte, já falamos, mas sim quem são justos e ímpios e qual a sua condição após a morte. Eu vou fazer a projeção de alguns textos aqui. Você pode, por gentileza, aproveitar e pegar a sua Bíblia, mantê-la aberta e também fazer a leitura juntamente comigo, tá bom? Deixa eu ver. Vamos para o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estáis firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É o que nos diz aqui a palavra de Deus. O assunto agora é sobre justos. O que diz a Bíblia sobre os tais? Quando se refere aos justos no Novo Testamento, a ideia é de que as pessoas são declaradas justas por conta da justificação em Cristo Jesus. Lembram-se de que Jesus morreu em nosso lugar, se fez maldito por cada um de nós e por causa de nós? Agora, Jesus, como justo, ele justifica os tais. Então, justos são aqueles que foram declarados justos pela obra de Deus em Cristo Jesus, na cruz e ressurreição. Porque a gente aprende que a morte não conseguiu deter Jesus. Jesus, vou dizer assim, mergulha na morte, mas a morte não o retém, não o mantém preso a ela. Mas Jesus vence a morte. E todos aqueles que receberam Cristo Jesus como Salvador e Senhor, sendo regenerados pela sua palavra, uma referência a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, a gente, pela fé, nos méritos do sacrifício substitutivo de Cristo na cruz, a morte deixa de ser uma tragédia para o crente, pois ela transporta-o para um estado de completa e constante felicidade na presença de Deus. Ora, quando o crente morre, ele fecha os olhos aqui neste plano terreno e abre na eternidade com Deus. Ele vai imediatamente para a presença de Deus.
Com um detalhe, ele está sem corpo. Ainda não houve a ressurreição do corpo para aqueles que já estão mortos com Cristo Jesus, ou em Deus, com Deus, e aqueles que estiverem vivos, os seus corpos serão o quê? Transformados, semelhantemente adaptados, vou dizer assim, ou feitos para uma nova realidade, a realidade celestial. No tocante aos ímpios, o que a gente pode falar sobre eles? São aqueles que rejeitaram Cristo Jesus em vida, não creram na sua obra realizada na cruz do Calvário. Os incrédulos, eles são impenitentes e eles entram, a partir da morte, num estado de separação definitiva de Deus. A gente tem base bíblica? Claro que sim. Eu quero convidar você a me acompanhar na leitura que vamos fazer nesse exato momento. Vamos para João, capítulo 5. Vejamos o que nos diz a palavra de Deus. No versículo 28 e 29, diz assim: Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão os que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida. Os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Note que aqui fala sobre a ressurreição, tanto dos justos quanto dos ímpios. Uns para a vida, outros para a condenação. E sem Cristo, todos os homens que estão espiritualmente mortos, eles, ainda que fisicamente vivos, eles vão ter o destino que é a eternidade sem a presença de Deus. Os não salvos serão condenados por causa da sua incredulidade e sentenciados de acordo com a sua obra. Alguém vai dizer assim, mas não seria um tanto injusto da parte de Deus condená-los eternamente no fogo, no lugar de tormento, sem a própria presença de Deus? Por quê? Em vida, quer crentes ou descrentes, contam com a graça e misericórdia de Deus, o chamado teologicamente de graça comum. O sol, hoje está com o sol neste sábado que estou gravando, e ele apareceu, ele surgiu para todos, não apenas para mim que sou um crente em Jesus, mas para todas as pessoas aqui na região sudeste, de uma forma específica, no estado do Rio de Janeiro. Mas até ontem estávamos com um dia chuvoso. A chuva veio, a temperatura baixou, e o tempo chuvoso, isto é, a chuva veio para todos. Então, existe essa graça comum. Aqui em vida, sim, nós temos essa graça comum, porque Deus manda sol, chuva, tanto para os bons quanto para os maus. Mas acontece que a decisão deve ser feita em vida pelas pessoas. E quando a pessoa parte para a eternidade sem Cristo, acredite, não é que Deus cometeu injustiça, é porque as pessoas, de uma forma deliberada, deram as costas para o Filho de Deus. E eu quero me agarrar aqui a um texto do Antigo Testamento que diz assim: Não fará, porventura, justiça o justo juiz? Deus é uma pessoa justa, é o justo juiz, e não fará justiça. Com Deus não há imparcialidade. Digo, com Deus não há parcialidade. Ele é justo, certo? Quem são imparciais somos nós. Por mais que a gente fala que a gente não pode ser parciais, mas a gente acaba sendo. Mas Deus é imparcial. E Ele é o justo juiz e que haverá de fazer justiça.
Como é estar preparado para a morte? O último tópico da nossa lição. Eu tenho que me reportar aqui agora a João, capítulo 10, versículo de número 28, conforme aqui a proposta. Estamos localizando, que nos diz assim: Eu lhes dou a vida eterna, e elas, as pessoas, as minhas ovelhas, jamais perecerão. Ninguém as pode arrancar da minha mão, diz a palavra de Deus, no versículo 28. Jesus assegura a vida eterna aos que creem nele. O crente, uma vez salvo, o é para sempre, pois nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, conforme Romanos capítulo 8, vale a pena ler do versículo 31 até o 39. Nós aprendemos que todos nos dirigimos rumo ao mundo vindouro. Nós estamos indo para esse mundo aí do porvir. E como é indescritivelmente maravilhoso saber que nós cristãos temos Jesus, que foi na frente preparar para nós lugar. Numa referência agora a João, capítulo 14, versículo 1 e 2. Sobre esse texto, eu peço que você leia versículo 1 e 2. E vou fazer um breve comentário aqui sobre ele, tá bom? O que está na lição, na página de número 61, é a referência desse texto, João 14, versículo 1 e 2, os versículos dos quais você já leu. Veja bem, diz assim: Não se turbe ou perturbe o coração de vocês, creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai, disse Jesus, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Note que essa versão, a NV1, foi muito feliz, porque diz que na casa de meu pai há muitos aposentos. A ideia aqui, não apenas de acordo com o texto cuja versão está em português, mas a partir da língua original, do grego koiné, a ideia é justamente esta: é que Deus tem uma casa e que há vários cômodos. E nós, eu vou dizer assim, em tese, moraríamos nesses cômodos, como parte de uma grande família, mas uma só casa. Não sei por que cargas d'água as pessoas pensam de uma forma muito egoísta, olhando para os seus próprios umbigos a partir dessa perspectiva humana. E soa-me até mesmo com resquício mundano. Como assim? As pessoas falam: olha, em relação ao galardão, quando eu faço uma coisa boa aqui, é porque lá eu vou receber uma coisa sumamente melhor e maior, no sentido de grandeza. E algumas pessoas chegam a cogitar: olha, fulano de tal vai ter uma casinha mais ou menos, uma casa modesta, mas já eu vou morar numa mansão. Ou seja, a pessoa projeta algo é, algo estritamente humano, mundano, carnal, numa outra perspectiva, num outro plano, no plano celestial. Mas este texto aqui nos mostra que a ideia não é que Deus vai preparar umas casas maiores para alguns e menores para outros, ou que está sugerindo que nós teríamos moradas diferenciadas, tipo, alguns vão morar em barraquinhos, outros vão morar em palacetes, em mansões, nada disso. A ideia é de uma casa onde há vários cômodos e nós vamos morar juntos, não cada um no seu quadrado, separadamente, porque nós estamos juntos e fomos ligados e unidos, permanecemos em Cristo Jesus. Eu não sei como é que nos diz, vou fazer a verificação aqui, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim,
não teria dito, vou preparar um lugar. Mas ainda assim, a casa é do Pai, a casa está no singular. Não é que ele vai preparar muitas casas para a gente, cada um vai ter a sua casa, cada um vai morar sozinho, tá bom, gente? Isto eu fiz questão de frisar por conta de entendimento errôneo de alguns. Espero que tenha solucionado, ou esclarecido, solucionado não, esclarecido isto. A gente aprende isto lendo, meditando e aprendendo na palavra de Deus. Mas, voltando aqui à revista, na página 61, o autor nos diz: devemos enfrentar as incertezas deste mundo com a certeza do mundo vindouro. Para o puro de coração, nada de realmente mal poderá acontecer. Ele poderá morrer, mas que é a morte para o cristão? Não é a morte para o pecado que deve ser o nosso grande temor. Deixa eu fazer aqui. Ele poderá morrer, mas que é a morte para o cristão? Não é a morte, mas o pecado que deve ser o nosso grande temor. Assim, a gente não deve temer a morte, mas sim temer o pecado. É isto que nos diz o autor, e agora foi esclarecido numa leitura feita de uma maneira mais cuidadosa. Está chegando ao final da lição e do trimestre, eu quero fazer então a leitura que diz assim: sem dúvida, os céus serão dissolvidos no fogo, e a terra e as obras que nela há serão queimados. Uma citação aqui, 2 Pedro 3, 10 até o 12. Sobre este texto, quem sabe um dia eu faça um vídeo explicando de uma forma mais detalhada. Tem alguns equívocos que são feitos a partir de uma leitura desnecessiosa, mas eu prossigo. Mais cedo ou mais tarde, isto acontecerá. Mas que importa, diz o autor da revista. Não buscamos, de acordo com a promessa do Senhor, novos céus e nova terra, em que habita a justiça, uma referência aqui a 2 Pedro 3,13. E ele prossegue: a única maneira de estar preparado para a morte é ter a certeza da vida eterna com base na obra de Cristo, na cruz e ressurreição. Fomos justificados por Deus em Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz. Os ímpios, por sua vez, não creram em Cristo e não foram justificados pelo Senhor, estão destinados à morte eterna. Para os que estão em Cristo Jesus, não há o que temer, pois temos a segurança dada por ele, conforme lida em João 10, versículo 28. E Paulo deixa muito claro que o Senhor Jesus virá para nos buscar e assim estaremos para sempre com ele. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, o qual eu vou projetar aqui o texto para que não reste dúvida, mas a gente vem capítulo 4, versículo 17, que nos diz assim: ó, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles na nuvem, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Note bem, aqui tem um contexto, fala sobre, não é um arrebatamento secreto, não é isso que o texto está dizendo, e não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Jesus já viu uma vez, não é assim? Ele assumiu a forma humana, cheio de graça, de verdade, de sabedoria. Ele subiu aos céus, e da mesma subiu nas nuvens, e da mesma maneira voltará. E quando Jesus voltar, ele vai nos buscar. Mas a partir daí, vou dizer assim, não em termos cronológicos, mas para fins didáticos, ele virá nas nuvens com os seus. Aqueles que estiverem lá com ele estão sem o corpo físico, lembram? Não tem corpo físico. Eles serão ressuscitados, receberão corpos, vou dizer assim. Eu digo assim, adaptados àquela realidade celestial. Quem estiver vivo por ocasião da volta de Jesus
vai ocorrer o seguinte: vai ocorrer que eles vão ter seus corpos transformados, porque a expressão os corpos ressuscitados é a alusão daqueles que dormem, daqueles que morreram em Cristo, que estão com Ele, com seus espíritos ou com suas almas, mas sem corpo. Está, portanto, sem o corpo físico. Os que estiverem vivos, repito, eles serão transformados. Mas note que o texto bíblico indica que haverá a ressurreição. Eu falo isso de uma forma didática, não estou aqui me preocupando com a questão cronológica, mas segue-se esses eventos e a ressurreição dos justos e dos ímpios serão, digamos assim, ao mesmo tempo. Uns vão ressuscitar para a vida e terão seus corpos adaptados para a vida, outros para a perdição. E vai ocorrer o quê? Na volta de Jesus, a ressurreição tanto dos justos quanto de ímpios, indicando que ambos, justos e ímpios, terão corpos, vou dizer assim, adaptáveis para as suas realidades respectivas. E tanto é que em Apocalipse, no capítulo 1, versículo de número 7, e fala sobre a volta de Jesus, tá? E eis que vem com as nuvens, e todo mundo verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Amém. Ou seja, quando Jesus voltar, todo olho o verá, todas as pessoas, até aqueles que transpassaram, porque haverá, vou dizer assim, simultaneamente, tanto a ressurreição dos justos quanto a ressurreição dos ímpios. É o que nos ensina a palavra de Deus. Desta forma, não há aquela ideia de arrebatamento secreto, que Jesus vai vir, vai buscar alguns, vai levar, outros vão marcar bobeira aqui, vão ficar, e nada disso, gente. Com a volta de Jesus, dará, vou dizer assim, o fim de todas as coisas aqui nesse plano terreno. Vai haver esses eventos descritos aqui de uma forma muito rápida, mas que vai aí ter novos céus, nova terra, e etc. e tal, conforme o Apocalipse nos últimos capítulos. Eu queria, desde já, agradecer a vocês pela atenção que deu a minha pessoa neste canal sobre a Escola Bíblica Dominical, da revista Compromisso. Agradecer a cada um que comentou, a cada um que interagiu comigo, realmente me incentivava a cada vez mais a continuar, já que a gente tem uma plataforma muito simples, vocês percebem isso, eu não tenho nenhum sistema sofisticado de áudio, de projeção, nada disso. Com cara é coragem, mas é também de corpo e alma que a gente faz este, este conteúdo, tá bom? Mas eu gostaria de ter uma oportunidade de deixar aqui sobre esses acontecimentos finais. Eu vou falar sobre a segunda vinda, o juízo final, sobre morte, céu, inferno, no outro vídeo, nesse meio tempo, tá bom? Eu estou fazendo a gravação no dia 16, vai ser colocado ou disponibilizado a partir de segunda-feira de manhã. Vocês vão observar este vídeo, mas eu pretendo fazer um vídeo sobre esses assuntos, sobre a volta de Jesus, juízo final, céu e inferno, para quem sabe dar tempo para aqueles professores acessarem e caso surjam algumas perguntas, vocês terem condições de responder e de estarem à altura de oferecerem respostas satisfatórias e, sobretudo, bíblicas aos seus alunos, tá bom? Fica esse compromisso de ter esse vídeo a partir de segunda-feira, mas também de ter um vídeo complementar sobre os acontecimentos finais. A todos vocês, muito obrigado por me acompanhar nesse trimestre, a última lição deste, em que vocês possam continuar e até mesmo interagir no sentido de fazer perguntas, deixar comentários, para que a gente venha trabalhar cada vez mais e mais atendendo
a- as solicitações, as perguntas e também as dúvidas. Deus os abençoe. Fiquem com Deus.